Bom, leitura da lei seca, impropriedade administrativa. Bom, o finalzinho, a última página, os últimos artigos. Pro TJ São Paulo. Bom, as últimas coisas que caem no TJ São Paulo tem aquelas disposições finais. Nunca vi falar, nunca aparece em nenhuma questão, né? Mas cai. Quer dizer, eles falam pra ler, né? E as disposições penais. As penais são o artigo 19 e também da prescrição, né? O artigo 19, 20 e 21, a prescrição que é. Acho que. Na verdade, não, nunca vi. Não lembro de nenhuma vez que caiu isso. E a prescrição, que só tem o artigo, né? O 23. E depois tem as posições finais, que é o não. Na verdade, deixa lendo agora. As posições finais não tem nada, meu. É só entra em vigor, fica revogada, as coisas, né? Ou seja, risca tudo, disposição final. Nem precisa ler. Bom, terminar aqui a leitura da lei seca. Improbidade é disposições finais e prescrição. Quer dizer, disposições penais e prescrição. Vamos ver. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de. Por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando a torna-se sabe inocente, né? Esse é o básico dos crimes. Tem esses monte de crimes, já que no TJ estuda isso. O crime penal. O crime penal de denúncia caluniosa, né? É praticamente isso, né? Ou seja, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário. Ou seja, o cara fez lá o atestado, que está lá no capítulo de processo administrativo, que tem que ser escrito, assinado, a base que você tem para você falar que o cara é administrativo. Daí, se você sabe inocente, então tem uma pena de 6 meses a 10 meses, parágrafo único, além da sanção penal, e o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Ou seja, se você denunciar alguém, mas não conseguir provar, né? Você vai ter que indenizar o cara, sacou? Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. Quer dizer, é interessante isso, né? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, que é praticamente as disposições penais que caem em todos os carinhas da probidade administrativa, né? A perda de função pública aparece no enriquecimento ilícito e também perde na prejuízo ao erário, né? E a suspensão de direitos políticos, que aparecem todos, né? Vamos relembrar. 5. A suspensão do enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos. O de enriquecimento ilícito, não. O de prejuízo, a suspensão de prejuízo ao erário é de 5 a 8 anos. E o suspensão lá no contra os princípios é o de 3 a 5 anos, né? Então se você pensa, é só, você pensar em três números, né? 3, 5 ou 8. 3, 5, 8, que você consegue os números das suspensões, né? Daí, interessante, né? Que essa suspensão em perda de suspensões em perda de direitos políticos só se efetivam, né? Quando finalmente entrou, tudo terminou, né? O trânsito em julgado na sentença condenatória. E o parágrafo único, a autoridade judicial ou administrativa, que são os outros poderes, né, que fazem efeitos nisso aqui. O competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, né? Afasta o carinha, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, né? Ou seja, tipo, o treco entrou em processo. Ainda não foi provado, ou seja, ainda não foi provado que o cara fez o crime, né? Tipo, não vai querer incriminar o cara que não fez nada. Então, a autoridade judicial e administrativa também, eles podem afastar o cara, mas se eles afastarem o cara enquanto o processo ainda está julgado e não foi provado nada, eles são obrigados a continuar com a remuneração do cara sem ele trabalhar, né? Bom, mas isso é mais que certo, né? Porque se tipo, o cara é inocente, mas eles estão fazendo essa investigação e o cara é inocente, se ele perder o emprego, ele vai estar ele vai estar ferrado.
ele não vai ter como quer dizer, como é que eu digo? Manter a sobrevivência da ele ou da família dele. Mas esquece os sentimentos, né? Esquece os sentimentos. A medida se fizer necessária a situação processual. Tá. E o artigo 21 ainda dos direitos penais. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe. Sanção de efetiva ocorrência do dano patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Segunda sanção da aprovação independe de aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Tribunal de Contas. Independe. Sanção sempre tem sanção, independe disso aqui. Interessante, né? Artigo 22, último do capítulo das disposições penais. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, ao Ministério Público, de ofício, a requerimento ou autoridade administrativa, mediante representação, formulada de acordo com o disposto do artigo 14, poderá requisitar a instauração do inquérito policial ou procedimento administrativo. 14 está falando do procedimento administrativo judicial, é o último capítulo que eu li, né? Vamos ler um pouquinho isso aqui de novo. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, o MP, de ofício, faz um ofício, né? Requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, né? Que é uma pessoinha vai lá e assina, escreve o trequinho, processos, provas e todinhos e manda lá, faz uma investigação. Poderá requisitar a instauração do inquérito policial ou procedimento administrativo, né? E por fim a prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar os efeitos das sanções previstas nesta lei podem ser propostas, aqui é propostas, até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou função de confiança. O que isso quer dizer aqui? É que, imagina que um cara foi lá e ele estava lá sendo o chefe de um treco, e enquanto ele estava sendo chefe, ele escondeu super bem e roubou um monte de dinheiro lá com o vale refeição, com o vale comida, roubou um monte, fez uma lavagem de dinheiro secreta aí, conseguiu roubar todo mês mais 2.000 contos do dinheiro público que era, sei lá, usado em algum lugar, em algum canto aí. Daí esse cara, mó secreto, todo mundo gosta dele, trabalhava bem, mas ele ia lá e fazia esse rapidinho e ficava roubando todo mês 2.000 conto. Daí imagina lá. Ele continua isso lá, sei lá, por 10 anos. Daí 10 anos vezes 12, 120. Daí 120 vezes 2, sabe, de 2.000. 120 vezes 2. Daí dá 240. E agora? Sacou? O cara, roubou 240 mil conto e ninguém percebeu. Bom. Daí ele conseguiu até se aposentar e sair lá do trabalho dele. Só que daí, depois que descobriram, saiu. Alguém finalmente foi esperto. Descobriu que o cara estava roubando. Daí é só fazer um inquerimento de processo eliminatório de enriquecimento ilícito, né? Daí tem até a suspensão do cassação da aposentadoria. Ferrar com o cara, né? Pra ir também, né? Já que é enriquecimento ilícito, 200, o cara vai ter que ressarcir esses 240 mil que roubou, né? Interessante, não é? Terceiro, ainda do prescrição. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica pelas faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo o emprego. E terceiro, até 5 anos da data de apresentação, a administração publica na prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único. Ou seja, 3 prescrições, a primeira 5 anos, a terceira 5 anos e a segunda depende. As disciplinas são das sanções disciplinares.